Olá, você está no canal da Psicografia da médium Nancy Souza. Hoje, a dica do nosso encontro aqui na minha mini biblioteca, né? Eu tirei aqui da minha biblioteca esta obra maravilhosa chamada Psicofonia do nosso querido Jacobson Santana Trovão. Ele fez aqui um apanhado das obras de André Luiz e compilou nessa obra tudo aquilo que você precisa, né, para adquirir esse conhecimento e esse aprimoramento de tudo aquilo que você precisa para seguir adiante no seu processo, no seu trabalho, que seja numa casa espírita, num grupo, ou se você faz um trabalho como eu faço aqui no meu lar, tá? Então, a dica de hoje é para esse livro aqui, ó, Psicofonia. E esse livro eu indico, né? Eu indico a todos vocês, não somente os médios de psicofonia, mas também os outros médiums, né, que trabalham na casa espíritas, outros que não trabalham, ou aqueles que têm, né, a sensibilidade mais aguçada, ou que também tem, né, está sentindo esses impulsos da mediunidade, ou aqueles também que já trouxe a mediunidade ostensiva. Aqui na apresentação ele diz assim: à medida que o espírita adquire a compreensão de que a mediunidade é uma faculdade psíquica inerente ao ser humano, que se expressa em graus e tipos, passa a identificá-la como um dos instrumentos de aperfeiçoamento espiritual disponibilizado pelo Criador aos seus filhos. Viu aí? No momento que você passa a observar esses impulsos da mediunidade, você começa a registrar que de fato você é essa médium, né? Portadora desses dons que você trouxe consigo para poder equilibrar. Na verdade, você vai educando a sua mediunidade à medida que você vai se permitindo ao conhecimento, tá? A mediunidade em si, segundo a interpretação espírita, não se limita ao intercâmbio com os espíritos despojados do corpo físico e que se encontram a outra dimensão da vida, denominada plano espiritual. A faculdade mediúnica, na verdade, extrapola os meros recursos instrumentais da comunicação. Então, aqui, logo no início, ele já traz essa apresentação bem interessante para você buscar esse conhecimento que você está precisando aí do outro lado. E hoje, para você que chegou aqui agora, na nossa dica de leitura, né? Tá aqui o livro de hoje, que é esse daqui, Psicofonia. Aqui, ainda no comecinho aqui do livro, né? Sobre a apresentação do livro, ele diz o seguinte: aspectos gerais da prática mediúnica. Trata-se de oportunos esclarecimentos destinados a todos os médiuns, independentemente de serem portadores ou não da faculdade mediúnica ativa. Então, quando você estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, as obras basilares do Espiritismo, ou as obras de Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz, né, que ela tem assim, um embasamento bem maior sobre mediunidade, você vai encontrar ali naquela obra, né, você, os seus impulsos, as suas vontades, os seus desejos, aquilo que você está sentindo. Então você vai, à medida que você vai estudando, à medida que você vai lendo, você vai registrando para que você busque este aprimoramento. E aqui ele diz: técnica psicofônica. Faz-se apurado estudo da mediunidade de psicofonia com base em André Luiz, sintetizado em 21 tópicos. Alguns se encontram subdivididos que descortinam a riqueza e a beleza da psicofonia. Então, tem pessoas que dizem assim: nossa, Nancy, eu sou portadora dessa aptidão à psicofonia, mas eu não quero dar passividade para espíritos sofredores. Às vezes falo umas palavras inadequadas, bate na mesa. Não, isso acontece com médium que não tem educação mediúnica. Se você tem educação mediúnica, fique tranquila que você não vai acontecer nada, né? Na verdade, isso acontece, esses impulsos mais, digamos assim, com mais intensidade, ele acontece no começo da mediunidade, quando você ainda não entende muita coisa.
Mas no momento que você começa a ser esclarecida, o seu próprio dirigente, lá quando você estiver numa mesa de educação da mediunidade, ele vai começar, né, a te auxiliar, instruir, né, para que você comece a falar devagar. Perceba devagarzinho ali a aproximação, o envolvimento, a vibração, a energia do espírito comunicante que se aproxima da sua sintonia para uma possível comunicação. Às vezes você frequenta uma reunião de educação da mediunidade, mas nem sempre você vai dar passividade. Às vezes você está num processo de aprendizado, aonde esses espíritos amigos estão lhe preparando para dar passividade para aquelas entidades que vierem para a sua sintonia, para serem trazidas, né, ao esclarecimento, para que você aprenda com elas a educar a sua mediunidade. É assim que acontece. E aqui na introdução, ele diz o seguinte: no trabalho desse nobre espírito, no caso, André Luiz, né, e Chico Xavier, vemos claramente o projeto idealizado pelo plano superior, que foi entre o Dr. Bezerra, Emmanuel, Chico Xavier, Valdo Vieira, que trouxeram essas obras maravilhosas aí para a gente estudar. E aqui ele continua: nesses livros, o que mais se destaca é a forma didática utilizada pelos seus organizadores na dimensão espiritual, naquilo que ele deixa lá de clareza para você entender como realmente acontece o mundo espiritual, na verdade, o que esses espíritos fazem lá. Quando você deixa a Terra, o que você encontra do outro lado da vida? Então, quando você trabalha a mediunidade, o próprio espírito, né? O próprio espírito, ele traz as informações necessárias para você, né? E aqui no primeiro capítulo, quando ele fala sobre a formação do médium, ele diz o seguinte: reconhecer a importância da atual encarnação como oportunidade de crescimento pessoal pelo serviço da mediunidade é, sem dúvida, a grande reflexão a que se deve ater todo medianeiro. Comumente encontramos médios que se recusam a abraçar com dedicação o compromisso que fizeram perante os luminares que lhes tutelaram a presente jornada na Terra, agravando os débitos já contraídos e candidatando-se a maiores expiações. Pois é, às vezes você encontra naqueles livros que você leu, em outras obras, que não foi tão claro falar sobre esse assunto que ele abordou aqui, né? Que está lá nas obras de André Luiz, quando ele diz o seguinte: olha, na Terra você trouxe uma certa quantidade de provas, né, a cumprir, provas que não foram bem feitas numa outra encarnação, né, numa outra existência, e nessa você assumiu todos esses compromissos. Mas o que fazer para que esses compromissos que não nos são permitidos saber daquilo que nós viemos fazer aqui, para que a gente possa fazer bem feito? Claro, fazer o bem, amar ao próximo como a si mesmo, observar se você está sendo gentil com as pessoas, se você não está passando as pessoas para trás, se você não está sendo leviano. Então, como você, nesse momento, busca na sua sintonia servir Jesus com amor, com muita alegria, com muita satisfação, fazer o bem ao outro com desinteresse, né? Então, você está cumprindo a sua parcela de contribuição aqui na Terra com essas provas que você trouxe por fazer. E aí, quando você voltar ao mundo espiritual, você vai percebendo que aquelas provas que você veio fazer, né, da tolerância, da paciência, do amor, de todos aqueles que estavam ao seu redor, no caso, a sua família, você começa a entender melhor essas suas provas a passar aqui na Terra, tendo em vista que nós estamos no planeta de provas e expiações. E se nós estamos aqui, porque nós devemos algo, né? Nós viemos consertar esses erros. Então vamos lá, dessa formação do médium, o que é que ele nos conta aqui à frente. Muitos alegam que a vida de renúncia que a mediunidade com Jesus impõe é superior às forças que possui. Aquelas pessoas que dizem: eu não vou dar conta, Nancy, eu não vou dar conta, eu comecei estudando no centro espírita. Quantas pessoas eu não ouvi isso na minha vida? Ah, eu não dou conta de
de estudar, de participar de um grupo, de fazer a caridade. Eu não dou conta. Quando eu melhorar, quando eu tiver um bom emprego, eu vou, né? Eu vou procurar essa oportunidade para trabalhar. Mas por enquanto eu ainda não tenho condições. E aqui ele continua. É essa preparação que estrutura a psique do médium para a percepção metafísica, que lhe dá condições de transitar pelos dois planos da existência. Então, aqui ele fala, logo nesse começo, né, que você tem que se esforçar, você tem que buscar, né, na motivação diária, no esforço diário que você vai ter que fazer para conhecer, né, para estudar essas obras, para você equilibrar a sua mediunidade, tá? Você vai equilibrando emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, porque se você tiver com qualquer uma dessas partes em desequilíbrio, você não vai conseguir sintonizar com os espíritos amigos para trabalhar numa casa espírita. Também, caso você não tenha tanto conhecimento, você não vai atrair para sua mente os benfeitores espirituais, porque você tem que ter o mínimo de conhecimento para entender o que você está fazendo, o que você está se permitindo num trabalho de caridade. E aqui, ele, no segundo capítulo, ele diz o seguinte, ele fala um pouco da sensibilidade mediúnica. Quantas pessoas não dizem, nossa, Nancy, mas eu sou tão sensível, a minha mediunidade é tão sensível, mas ele não tem, assim, aquela firmeza. A sensibilidade todos nós temos, tá, gente? Agora, tem algumas pessoas que quando chega num ambiente, ela registra, né, a energia vibratória daquele espaço e ela sente com mais, né, digamos assim, mais acentuada, digamos, né? Mas todos nós temos essa sensibilidade. Se você chegar num ambiente e tiver queimando alguma coisa, você vai sentir cheiro de fumaça, né? Se você chegar num hospital, é claro, lá vai ter energia de todas as maneiras, né? De todo tipo. Todo tipo de energia tem ali, de doente, de aflito, de acamado, né? De insatisfeito. Então, você vai absorvendo isso por onde você vai passando, isso é normal, tá? Então, nem por isso registra que você, essa sensibilidade, pode ser uma mediunidade aí, que eu diria, uma mediunidade tão ostensiva como você achava que fosse e que talvez não é, entendeu? Às vezes é uma vaga intuição, a espiritualidade pode ter te usado ali também para recolher, né, essas energias, né, o ectoplasma, para curar aqueles espíritos que estão ali ao redor, precisando de ajuda, ou até mesmo os encarnados que estão acamados naquele ambiente, tá? E aqui, sensibilidade mediúnica, ele diz o seguinte, cada médium terá suas percepções sensoriais dilatadas em tratamentos especiais antes da encarnação, conforme a mediunidade a ser exercida. É o que nos informa André Luiz. Viu aí? Desde a concepção que você já traz esse processo reencarnatório na sua vida. Se você é um médium ostensivo, se você é um irmão comprometido com a caridade, em algum momento da sua vida vai despertar. Não importa, né? O meu exemplo, eu vou deixar o meu exemplo aqui para vocês, que desde jovem que eu sinto os impulsos da mediunidade. Mas o que acontece? Eu era uma pessoa que eu ajudava muitas pessoas, tinha um trabalho intenso, saía de manhã, só chegava praticamente à noite em casa. Tenho 4 filhas, tinha uma casa para cuidar. E eu costumo sempre falar que a espiritualidade foi generosa comigo, Deus também, né? Jesus, Nossa Senhora, todos esses irmãos de luz foram, né, generosos comigo, porque esperaram eu formar minha família, trabalhar bastante, estar no meu cantinho hoje para servir a caridade, né? Mas desde sempre isso existiu. Mas chegou um momento que eu não pude mais postergar, né? Eu não pude mais adiar esse trabalho. Eu tinha que me empenhar nesse trabalho, né? Eu tinha que aceitar. Também poderia não aceitar, mas talvez, quem sabe, eu poderia não estar com tanta saúde, tão bem como eu estou aqui hoje, né? Entendeu? E aqui ele diz, segundo se depreende desse informe, o tratamento mencionado ocorre na estrutura perispiritual do médium. Você já vem preparado de lá, gente.
Não vai ser preparado aqui, como muita gente diz assim, ai, como eu gostaria de ser médium. Eu gostaria de ser médium, Nancy, igual você que escreve muita carta, escreve muita mensagem, você psicografa. Eu queria ser um médium psicógrafo. Será, se você viesse realmente com essa aptidão assim tão marcante, né, como foi comigo, será se você ia aceitar realmente escrever cartas consoladoras? Gente, não é tão fácil assim não, né? Não é tão fácil. Às vezes você acha, nossa, Nancy, senta ali, escreve tanta carta. Gente, sinceramente, tem que ter uma preparação, tem que ter conhecimento, tem que ter responsabilidade e, acima de tudo, equilíbrio com com aquilo que você ouve e escreve para observar o conteúdo que você está escrevendo ou que você está falando, né? Porque nós estamos falando sobre psicofonia. E aqui ele diz, será alterada com a ampliação dos recursos psíquicos, quais sejam a intuição clara, facilidade de recordação de existências pregressas e dos compromissos assumidos antes da atual encarnação. Vidência, audiência, possibilidade de diálogo mental com os desencarnados, fluência na fala, entre outros. Então, ele citou aqui de tudo um pouquinho. A intuição para você, né, quando você receber essa intuição dessa conversa fraterna com os irmãos desencarnados, por meio do pensamento, para que você tenha um diálogo sadio, para que você aprenda a conversar com os espíritos amigos, que é através do pensamento. Entendeu? Você ter essa clareza daquilo que você vai separar o que é seu do que é do espírito, né? Então, você vai também aprender a lidar com esse tipo de situação. Aqui também, ele fala da fluência da fala, né? Você não pode conversar com uma pessoa com as palavras truncadas, né? Digamos assim, faltando pedaço, desconexo, né? Lendo uma mensagem que não tem sentido nenhum, né? Lembrando aí do nosso querido português, né? Tem que estar observando e as concordâncias, né? Se está de acordo aí com as diretrizes de segurança, conforme a mediunidade apresenta. Então, tudo isso você vai buscando, né? No conhecimento de não somente dessas obras, mas de tantas outras obras. E aqui ele diz, sabemos que a mediunidade varia de pessoa a pessoa, o que indica que os procedimentos dos encarregados das estruturações físico-mental dos médios são individuais, consoante a tarefa a ser desempenhada. Então, pode ter 10 médiuns ali psicofônicos, cada um vai manifestar de uma maneira diferente, porque cada um está preparado para um tipo de trabalho, mesmo que seja através da psicofonia, tá? O tratamento recebido atinge a emoção do médium e aumenta a sua sensibilidade a lugares, objetos, pessoas e determinados assuntos. Porque às vezes você foi numa casa espírita, sentiu os impulsos da mediunidade e ao chegar lá, você fez um atendimento fraterno. Você buscou, né, essa oportunidade de fazer esse atendimento fraterno. E no momento que você faz o atendimento fraterno, o atendente solicita que você assista palestra, tome passes, ou até mesmo, se você estiver precisando, um tratamento físico-espiritual lá na sala, né? Que a gente fala uma sala de cura, ou um tratamento de desobsessão, né? Para retirar da sua mente, né? Esses impulsos, esses pensamentos, né? Esses pensamentos que não são bons, né? Esses assédios também, caso você esteja sentindo. Então, você tem que passar por essas etapas. Mas tem médios que dizem assim, Nancy, como assim? Eu fui no centro espírita, me solicitaram para que eu assistisse palestra, lesse o livro X, Y, Z, fizesse um tratamento de obsessão, fizesse... Não, é tanta coisa, porque você apertou tanto aquele irmão, né? Você fez algo que não deveria. Então, a primeira vez que você encontra ele, que ele vai lá buscar um atendimento fraterno, convide apenas para assistir palestra e tomar passe. Quando ele voltar novamente, ele vai dar notícia se ele melhorou. Aí você vai, né? Assim como você não é médico lá, né? Não vai
prescrever o remédio, mas qual vai ser a sua prescrição? O evangelho, né? Você vai prescrever o evangelho no lar, né? Implanta este farol de luz no seu lar que você vai sentir melhor, né? As vibrações, as energias, tudo começa a mudar no ambiente. Até a convivência com as pessoas mudam, né? Aí ele continua: a mediunidade é campo de reajuste pessoal e a sensibilidade apurada será um limitador, impondo por vezes severos regimes ao médium, sobre a pena de desequilíbrios graves. Aquilo que eu falei, equilíbrio emocional, físico, espiritual, né? Você precisa ter esse equilíbrio para servir. Se você não tiver equilíbrio, confiança e responsabilidade, você não tem condições de atender uma pessoa, entendeu? Então, esse chamado aqui hoje sobre a psicofonia é porque a psicofonia, na verdade, você é um instrumento. E esse instrumento é um instrumento de carne e osso. É um instrumento imperfeito que está ali lapidando a sua mediunidade, que eu diria para você, educando, porque a mediunidade educa-se, entendeu? No momento que você está educando essa mediunidade, você vai atraindo para a sua sintonia aqueles impulsos mais fortes para você identificar, registrar a presença do seu mentor espiritual ou do espírito comunicante, caso seja permitido, né? Caso você já tenha condições de transmitir esse recado, você vai precisar desse equilíbrio físico, mental, emocional e o conhecimento daquilo que está acontecendo. Não é fácil não, mas você vai conseguir. Sabe por quê? Porque a gente encontra muitos médiuns, né? Muitas pessoas que possuem mediunidade e que estão desperdiçando essa oportunidade. Então, nesse vídeo aqui hoje, eu vou gravar várias etapas. Eu te convido para o vídeo não ficar muito longo, eu te convido para você assistir o segmento, né, dessa obra, porque vale a pena. Eu vou gravar vários episódios dela, tá? Sobre esse livro Psicofonia. E no final, né, no último vídeo, eu vou explicar para você essa prática, para você, né, despertar essa mediunidade de psicofonia e com confiança, segurança, equilíbrio, você vai manifestar, né, aquilo que a espiritualidade trouxer para a sua mente com naturalidade, como acontece com muitas pessoas. E só para terminar aqui essa parte, ele diz o seguinte: disciplina, renúncia e cuidadoso controle mental são formas de autodomínio da sensibilidade e fonte de proteção para o médium. A prática constante da mediunidade com Jesus harmoniza o médium, tá vendo? Pois a mente médium, ao ajustar-se à mente comunicante, cria um fluxo elétrico-químico salutar no cérebro de ambos, com liberação de endorfinas causadoras de bem-estar. Assim, não convém malbaratar a oportunidade da encarnação na condição de médium, pois toda uma equipe de espíritos técnicos, no aguçamento dos sentidos, se envolveu na empreitada, confiando no êxito do indivíduo. Por tal confiança, dá-se-ão as contas. Então, aqui para finalizar, eu vou finalizar aqui um pouquinho, quando você faz todo esse projeto, toda essa trajetória, né? O que acontece nesse momento? A gente vai falar no próximo episódio sobre o fracasso do médium. E aqui, esse é o primeiro vídeo, tá, gente? O desvio do compromisso, o medo e o personalismo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o fracasso do médium. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. A dica de hoje é sobre essa obra que nós vamos dividir em várias etapas, em vários capítulos aqui, né? Na nossa dica de leitura da nossa mini biblioteca aqui, da Nancy Souza Médium. Fique conosco e assista o próximo vídeo. Não pule nenhuma das etapas para que você aprenda de fato o que significa essa maravilha que é a mediunidade de psicofonia. Curte, comente, compartilhe nos seus grupos esse vídeo e fique na paz do Mestre Jesus.